lá. Agora Mudou até de cara agora. Nossa. Aí estava esse tempo todo falando aqui, mutados. Que merda, então ninguém viu minha dancinha, ninguém ouviu minha Não, dança. pode ter visto, mas ouvido não. Ah. Mas enfim, vamos fazer a introdução de novo, porque esse início foi... Não dava pra ouvir nada. Ainda bem que eu Será que... decidi ver o... Ainda bem que eu decidi ouvir, né? Eu falando. Porque imagina a gente fazer a live inteira mutado. Ah, eu que fui ouvir, né, amor? Não, eu que ouvi aqui. Eu falei, ué, não tô ouvindo direito. É por isso, porque Eu comecei a está diminuir. mutado e você diminuiu o volume do vídeo, né? Tem que colocar o volume na metade pra poder... O quê? Pra poder... Não, quando eu começar o react, a gente relaxa. Mas, é isso. Vamos fazer a introdução novamente. Vamos! Né? O primeiro react do dia é o quê? O react falando sobre... do vídeo do Ismael. Falando sobre o Léo Picão dando a opinião dele sobre escala 6x1. Isso aí, Tem um ranço de gente assim. Ah. Por quê? Porque sim, gente que não sabe como é sofrer a Herdeiro vida do desde trabalhador, sempre. um herdeiro, um nepo baby, um caralho baby. O cara vem dar opinião falando sobre a escala 6x1. Vai se lascar, mano. Mas enfim, vamos pro react? Vamos. Será que a gente quer mesmo saber a opinião do Léo Picon sobre a escala 6x1? Eu queria Não. muito entender Eu não quando quero. foi que alguém perguntou, né? Tipo, a gente tem tantas pessoas importantes, Quem sabe? pediu a Na opinião desse causa cara? da luta do trabalhador. Mas um herdeiro é mesmo a melhor opção de opinião que a gente tem? Uma Não. pergunta que eu deixo aí pra vocês. Porque o Léo Picon, ele começou fazendo esse tweet daqui, ó. Poxa, do Pop Time. Essa PEC com o fim da escala 6x1, olha o papo. Me parece uma cortina de fumaça pra algo, porque não é possível. Assim como taxação de grandes fortunas, que fariam com que elas saíssem do país e depois... Ah, tá. Deixa eu colocar a gente pra cima. Coloca para cima. Para cima. Ainda bem que você viu. Pois serviria como pretexto para aumentar os impostos para todos. Isso não é novidade na história democrática. Essas ideias populistas abordadas de forma rasa, no fim se tornam piores para a população, se apresentadas de uma forma que parecem ser mil maravilhosas, gerando pressão por parte da própria população que será prejudicada futuramente. Nossa, como você é burro. Igual foi desculpa. Burro. Vamos lá, 13º, vamos né? por partes, tá? O fim da escala 6x1 me parece uma cortina de fumaça. Cortina de fumaça... Não. 13º. Acabar com a escravidão também. E acabar com a economia. O 13º é o salário mínimo. Falaram que ia acabar com a economia. Verdade. Engraçado, né? Licença maternidade. Falaram que ia acabar com a economia. Tudo isso. essas Engraçado, né? E por que o salário dos deputados, Só aumenta. dos parlamentares não acaba com a economia, né? Porque eles ganham 44 mil, ganham... Tirando o quê? Eles ainda ganham auxílio moradia, que é 4 mil reais. Ganha auxílio gasolina, auxílio transporte, Moradia. auxílio Só moradia. o auxílio moradia é 4 mil. Auxílio Eu moradia. iria que... Poderia ter esse auxílio moradia só pra mim. Não teria... Ganha combustível, ganha também despesa aéreas. O cara pode viajar pra onde ele quiser, que não vai sair do bolso dele, entendeu? E tudo que ele gastar do bolso dele vai voltar pra ele. Ele é reembolsado. Detalhe que ainda trabalha só 3 vezes na semana. E De vai, segunda a quinta. e vai quebrar a economia. Diminuir um dia de... E não quebra a economia dele, do Brasil, com esse salário. Agora, nós que tem que ganhar míseros 1.300, 1.400 reais, vai quebrar a economia do país. Salário, E aumentando os dias de folga. Porque não, vai economizar. Como assim? Pobre não sendo escravizado, gente?
Que, exatamente. O fim da escravidão, então, era outra cortina de fumaça. O 13º salário, outra cortina de fumaça. O fim do trabalho infantil, mais outra cortina de fumaça. Ou seja, tudo que traz qualquer tipo de benefício pro trabalhador, não pode. Porque Exatamente. aí é uma cortina de fumaça. Alguma coisa tem por trás. É uma ideia tão egocêntrica, sabe? Você transformar um momento tão importante para as pessoas que, gente, trabalham literalmente a vida inteira sobre você. No final, esse texto aqui, me parece que ele tá tentando transformar o fim da escala 6x1 em uma coisa sobre ele, que é uma pessoa rica. Aí, outra questão, a taxação de grandes fortunas que fariam com que elas saíssem do país e depois outra coisa sobre ele para aumentar impostos. Meu amor, se a pessoa quiser colocar o dinheiro dela em paraíso fiscal, ela coloca. Não é uma taxação de grande fortuna que vai impedir da pessoa colocar o dinheiro dela num país onde ela não tem que pagar imposto. Exatamente. Isso existe há anos. Anos, tem décadas que isso existe. Mas agora, porque o bilionário vai ter que pagar um pouco mais de imposto do que as pessoas que ganham 2, 3 salários mínimos, aí não pode. Ideias populistas abordadas de forma rasa, no fim se tornam piores para a população. Eu queria saber de que buraco você tirou que essa pauta tá sendo abordada de forma rasa. Tipo, tem mais ou menos um ano que eu postei o vídeo sobre a escala 6x1. Na época nem teve tanta view assim e tudo mais, mas eu achei super importante. Ó, que legal. O João Carvalho reagiu. O Gustavo do História Cabeluda também reagiu. Teve um impacto bem legal esse vídeo. Tanto que nem tava no mainstream esse assunto, assim. Esse aqui, que é o criador dessa pauta, que se chama VAT, Movimento Vida Além do Trabalho, tava no começo ainda, tava tentando conseguir assinaturas e tudo mais, tanto é que ele se elegeu como deputado pelo Rio de Janeiro. Inclusive, a Andressa foi uma das primeiras pessoas a falar sobre esse assunto há um ano atrás, lá no TikTok. Você lembra quando eu te mostrei sobre esse assunto um ano atrás? Uhum. Eu fiquei sabendo e tal. Pois é. Na época a gente até assinou. Faz parte da assinatura do povo. E eu conheci sobre isso através da Andressa mesmo. Tipo, tem um ano que essa pauta tá sendo discutida. Sim. Um ano. Que a gente tá tentando ver se ela é analisada em congresso. Agora ela ganhou ano. força. Léo Picon deu sua opinião sobre a escala 6x1, mas ninguém havia lhe perguntado nada. Exatamente, ninguém. Será que alguém pediu? Acho muito complicado você responder essa pergunta afirmativa, viu? Vereador? Falei errado. O Rick Azevedo foi eleito vereador. Eu achei que deputado era a mesma coisa. É que eu sou burrinha, sabe? Às vezes eu sou muito burra. E às vezes eu sou muito inteligente. Como vocês também. Não tô chamando vocês de burra. Burra, quando eu falo, é assim... burrinha, assim. Mas enfim, um ano, 365 dias pra essa pauta ser levada ao Congresso pra daí começarem a discutir de como ela vai funcionar na prática. Exato. Um ano. De onde que você tirou que essa pauta tá sendo rasa? De verdade. De onde que você tirou essa informação de que isso tá sendo abordado de forma rasa? Realmente eu queria saber. De coração. Óbvio, depois que ele sentiu o rajadão, as pessoas foram falar: olha, você tá falando merda. Olha, cala a boca um pouco. Aí ele apagou o tweet. E esse foi o pronunciamento que ele deu. Apagou o tweet? Pânico. Eu comecei a ver as publicações em torno do assunto e eu trouxe comecei a me incomodar com o que estão fazendo com o Brasil, a política, né? Estão dividindo. Nossa, mas se o Léo Picon ele não se incomodar e fizer algo pela população, a população vai passar fome. No país por pura demagogia nesses últimos anos. Demagogia, hegemonia política das facções populares. Basicamente falando que estão fazendo isso por extremismo político. Quem? Que eu saiba, tem trabalhador 6x1 de todos os lados da política. Exato. Tanto na esquerda, tanto na direita. Os da direita são menos inteligentes? São, né? Porque pobre que vota em quem é contra os direitos deles, caraca, impressionante. E eu vejo muitas coisas de virar o povo contra o povo, né? Não tem ninguém virando o povo contra o povo, Léo Picon. Primeiro que você nunca fez parte desse povo, você nunca foi pobre. Você nunca teve que trabalhar 6x1 pra começar essa pauta. Exatamente. O que eu senti quando eu escrevi esse texto. A primeira coisa que eu trago, é a viabilidade disso, que foi meu questionamento. A gente fala de reduzir de 44 horas para 36 horas e a gente tem que entender a realidade do empresário brasileiro. Não tem. Os empresários pensam no povo? Não, eles estão um pouco se fudendo, só quer escravizar o povo. Por que o povo tem que ficar pensando no que porra de empresário
no empresário. Ninguém quer saber do empresário. Ninguém tem que ter dó de empresário. Porque o Eles não empresário têm não tem dó eles de não, nós. não tem uma dó sequer da gente, Não se for pra tem, escravizar. não tem, entendeu? Não tem dó. Eles querem saber que a fortuna deles tem que aumentar. O capital deles tem que aumentar. As vendas deles tem que aumentar. A Você, se produção for deles tem que escravizar aumentar. alguém, Então, e o funcionário tem que estar lá, saudável, impecável, todos os dias lá. Entendeu? Batendo ponto. você tem que fazer o seu máximo, até ultrapassando o seu limite pra receber um salário mínimo. Exatamente, Enquanto eles lá, sendo que você tem que dar o seu máximo, o suor. Tipo assim, a empresa tá gerando aquele lucro graças a você. E daí, pra você receber nem 10% do que a empresa recebeu. Exatamente. Às vezes a empresa produz milhões e milhões e você recebe ali uma bonificação de R$150. R$150 eu vou fazer o quê? Olha lá ainda. Tipo assim, a empresa chega falando assim, esse mês faturamos 100 milhões. Tem como recompensação pra vocês. Vocês vão receber o quê? Um bombom. Bombom, enfio no... Entendeu? É isso. Entendeu? Mocinho, a gente tem que entender a realidade do empresário brasileiro. Coitado. Caraca, que minoria. Nossa. Se o empresário precisa de mão de obra exploratória, senão ele quebra, senão ele fale, será que... É que nem um negócio, tipo assim, nossa, a gente tem que entender o lado das pessoas héteros. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que entender o lado da minoria. O hétero não é minoria. E olha que eu falei isso namorando um homem, entendeu? Só que hétero não sofre preconceito. Hétero não morre diariamente por ser hétero. Hétero não tem o problema de sair de mão dada na rua e as pessoas ficar olhando ou correr o risco de ser agredido. Hétero não tem problema nenhum em viajar a qualquer lugar do mundo e demonstrar carinho e afeto em público, sendo ameaçado de ser preso porque naquele país é crime ser hétero. Não existe isso. Ou morrer, né? Porque tem país que é pena de morte. Entende? Então, tipo assim, ele falando isso é a mesma coisa disso. Mesma coisa. Exactly. Esse sistema de negócio, ele é muito bem pensado assim? Se a partir do momento que o empresário não pode mais explorar o trabalhador, ele deixa de ter um negócio, será que anda bem esse negócio? Não e outra não. coisa, a gente tem que ver o lado do empresário, mas o lado do trabalhador... Foda-se, né? Ó, morra. O lado do trabalhador também, aí não precisa não. Aí, É exatamente isso. Não tô nem aí, não tô nem aí, E as pessoas pintam muito o empresário brasileiro como se ele fosse um cara que tirasse ali 44 mil reais por mês, tivesse auxílio paletó. Esse aí é os políticos. O quê? Mas é óbvio que o empresário ganha isso e mais ainda. Isso aí é os políticos. Ele Também. tá falando 40 mil é os políticos. Não, 44, né? Avião e todas essas coisas. E eu peguei minutos depois porque nossa, tá bem ruim. Não dá pra ler, não. Esperamos que o Ismael leia, porque tá difícil. E não é a realidade do empresário do... Eu fiz esse tweet ontem de tarde e apaguei 5 minutos depois porque eu não queria me comprometer com um assunto complexo e polêmico que não reflete minha área de atuação. Então por que você falou? Exatamente. Por que começou a abrir na boca? Se não é sua área de atuação, se não é seu lugar de vivência, se você não tem uma coisa boa pra falar, pra que falou? Não entendi. Exato, Diante de tantas mentiras, reafirmações de mentiras e ataques que recebi embasados no print das primeiras linhas, o que eu não julgo, tá? Mas você tem que entender e você tem que ler todo o que o Léo Picon disse. Não tem não. Será mesmo que precisa ler tudo o que o Léo Picon disse? E será que se lesse tudo ia melhorar muito a opinião que ele deu? Não ia. Não ia. Tempos difíceis Vem pra cá. Tempos difíceis para as patricinhas, muito bom. para as patricinhas. Muito sombrios Muito os tempos que a gente tá vivendo. Muito Sombrio demais. Meu Deus. Decidi postar meu texto de novo, pois a espiral do silêncio é uma realidade que já falei aqui, nas poucas vezes que falo sobre política, e eu decidi não me calar. Não fez sentido nenhum essa frase. Mesmo tendo minha opinião sendo atacada como se fosse bullying em todas as redes sociais. Meu pensamento é esse, e se você discorda, você tem todo o direito de ser burro.
Eu acho que o trabalhador tem que trabalhar 6 dias por semana e ter só um dia de folga. Mas é você que é burro! Nossa, mas você foi linchado pouco, Léo Picon. Você foi pouco pouco escorraçado. São poucas as vezes Cancelado. que eu concordo com Foi o linchamento pouco. virtual. E essa daqui eu não tô falando que eu sou a favor. Mas quem fizer também eu vou fazer assim, ó. De coração mesmo. Você mereceu todos os esculachos que você levou. Todos. Sem exceção. Levou pouco. Falando bem honesto, deveria ter sido mais escorraçado. Se você discorda do meu pensamento, você tem todo o direito de ser burro. Com certeza. A burrice é plantada para que eles escolham os frutos. Mas você não tá entendendo que eles são vocês. São vocês, Esse empresários. pensamento de que a burrice é plantada para que eles escolham É, exatamente. É exatamente isso. Os próprios empresários, pessoas grandes, colocam isso desde cedo na cabeça dos pobres, de que os pobres têm que pensar no empresário. E foda-se o negócio deles. Por quê? Porque daí eles estão pensando no melhor bem pro empresário, entendeu? É foda-se pra eles. Meus ovos. frutos é um pensamento que fala sobre a precarização do estudo, a precarização da educação, para que as pessoas, principalmente o trabalhador, seja alienado e não corra atrás dos seus direitos, para que eles Exatamente. continuem defendendo pessoas como você. É. A política e a economia giram poder e dinheiro e reagem com seus tentáculos quando são afetados. O poder que tenho com a minha fala gera reações desconfortáveis para mim quando enfrentam interesses alheios. Em vez de me xingar, pergunte aos deputados que votaram a favor dessa PEC por que eles também não se movimentaram para que os partidos deles abram mão do fundo eleitoral para aliviar ou beneficiar o trabalhador. Tem muito político que ganha muito mais dinheiro que pequeno empresário e gosta de pintar eles como vilões, sendo que o pequeno empresário é um grande herói da nossa economia. Tá, mas aí você quer que os políticos abram mão do seu fundo partidário, beleza. Mas de que adianta se esse dinheiro não vai chegar na população Não vai. mais pobre e trabalhadora? Não Sim, vai. é uma questão importante a gente entender o valor absurdo que político ganha no Brasil. Que o certo seria ganhar salário mínimo. Já que Exato. o trabalhador ganha É. salário mínimo, E já que... Não, eles deveriam receber menos do que a população, né? Porque eles trabalham menos. Oxi. Exatamente. político também deveria ganhar o salário mínimo Deveria ganhar que o salário resto da mínimo. população também ganha. Correto? Correto. Ou Mas então eles recebem a mesma quantidade que a população trabalhar a mesma quantidade que eles trabalham. É. São Porque eles têm mais dias de folga do que dias de trabalho. pautas muito ambíguas pra você colocar elas no mesmo patamar. Ele trabalhando um X6, querendo dar uma opinião e ainda por cima. Um Uma seis. opinião burra. Ah, E que nem eu digo várias vezes, eu acho que é válido sim pessoas que não têm essa vivência darem opinião, principalmente quando são pessoas influentes, mas a partir do momento que você abre a boca pra falar bosta, eu não trabalho 6 por 1, nunca fui pobre, nunca tive que trabalhar de carteira assinada na minha vida, eu vou falar contra o direito dessas pessoas. Tá bom, mas você vai ser escorraçado. E com razão. Na vai. política, o lobo mau tá sempre vestido de vovozinha e tá sempre colocando o trabalhador contra o empresário. Não tem ninguém colocando o trabalhador contra Não. o empresário. O que tá acontecendo aqui é que o trabalhador tá entendendo que existe a possibilidade dele não ser escravizado, Exato. praticamente. Que existe a possibilidade de, por mais que ele ganhe um salário mínimo, ele tenha o mínimo de dignidade. É isso que tá sendo discutido. Exato. Não tem ninguém aqui indo contra o empresário. O que as pessoas estão fazendo é irem a favor do trabalhador. São pequenos empresários que sustentam o Brasil. E aí eu dou o exemplo, eu falo, farmácias. Tem gente que acha que farmácia é drogazil, droga rara, mas a realidade do Brasil é muito mais profunda. A gente vê hospitais que têm dificuldade em preencher os horários com profissionais, e isso teria que ser ajustado também, uma série de frentes, que isso daí se torna um pouco uma ideia que no fim quem seria prejudicado é o povo. E eu falo, O Lapicão, você já ouviu falar de escala? Ah, não, né? Ele nunca foi trabalhador, né? Ele nunca trabalhou na vida. É. Ele sempre foi só empresário. Na verdade, ele já nasceu herdeiro, né? É. E daí criou a própria empresa. Ele nunca foi trabalhador. Então, não sabe o que é isso, né? A palavra... né?
Não, e você tem toda a propriedade, né, Léo, pra falar sobre exatamente. o povo e o que o trabalhador precisa. Você É. que nunca esteve na mesma realidade. Você é a pessoa mais Indicada. adequada pra discutir esse assunto. É de uma burrice tão grande, é de uma Exatamente. ignorância tão tremenda, porque a fala dele dá a entender que a partir do momento que conseguirem as assinaturas, automaticamente já está implementada a escala 2/5. Trabalhadores folga 5 no Brasil. Só que a partir do momento que você consegue as assinaturas, você manda o projeto para ser analisado. Ele vai pro Exato. Congresso para daí as pessoas discutirem como viabilizar esse processo. Para isso que funciona. As coisas no Brasil são extremamente burocráticas. E todo mundo, né? A política é extremamente burocrática. Não é assim, chegou, fez. Ah, conseguiu. Amanhã ele não já quer é que assim. abra nem a discussão. Entendeu? É uma ideia aqui populista, porque você fala isso para uma população que sofre muito com transportes lotados, sofre muito com a falta do poder, do dinheiro, sofre com a falta da presença do Estado em vários setores onde tem que estar, sofre com um dos congressos mais caros do mundo, com uma das taxas de juros mais altas. E eu escrevi tudo isso porque E aí você fala pra uma pessoa escravizada em 1500 que ela tem a oportunidade de não ser mais escrava e ela fica animada. Mas essa pessoa, esse escravo, ele tem que entender, pô, a realidade do que é empresário no Brasil. Caraca! Você tem que entender que se você não continuar sendo explorado, cara, vai quebrar. Tem que entender também que se liberar também o trabalho infantil, como que vai fazer? Os É dedos verdade. Outra coisa que falaram também que iria ferrar com a economia foi acabar com o trabalho infantil. Pois é, Lá no passado também era outra coisa que falaram que ia acabar com a economia. pois é. As crianças, eles são muito habilidosos. As máquinas vão quebrar. Como que eles vão fazer a manutenção naquelas pecinhas tão pequenininhas, gente? Tem que entender a realidade. tentam me colocar às vezes num lugar que eu não pertenço, de ser uma pessoa vazia, uma pessoa que não pensa. E quando eu tenho o poder da voz através das minhas próprias redes e quero falar, eu venho sentindo muito isso ao longo dos últimos anos, assim, que é uma teoria da espiral do silêncio. E as pessoas têm medo de falar, o que não é Óbvio, as pessoas deveriam mesmo ter medo de falar merda igual você. Não é normal uma pessoa falar absurdos e não acontecer nada com ela. Que bom que pouco, mas aconteceu. falou Que merda. bom que as pessoas estão tendo medo de falar merda. Caraca, isso é ótimo. mente. E aí eu entendo, eu escrevi isso, quando eu apaguei, eu falei, não vou me comprometer com o assunto. E aí eu vi o linchamento que eu passei a passar, eu falei, então eu vou escrever porque é a minha opinião. E eu não tenho apego a opiniões. Eu acho que qualquer discussão é válida e Então por que você tá dando esse depoimento? E se justificando do porquê você falou? Se ele não se apega a opiniões. Hã? Porque quem não liga pra essas coisas não tem que ficar se justificando. Ué. o espaço público tem que estar para isso. Mas eu sinto nessa oportunidade de falar com a audiência do Pânico, que é uma audiência totalmente diferente da minha, o quanto os políticos estão dividindo o povo, virando povo contra povo, é patrão contra CLT, é preto contra branco, é homem contra mulher, todas as divisões históricas que ocorrem nessa Mulher é a democracia cara do Ismael. para perpetuarem no poder e associarem as próprias causas. Eu falei, quando chegou o convite para aparecer aqui no programa e falar sobre isso, eu falei, olha onde o meu tweet da tarde de domingo me levou. Mas eu sempre Nossa, Onde? Ele fala como se tivesse levado no maior programa internacional, sabe? Mais famoso. Como se tivesse levado ele pra dar uma entrevista pra um programa lá, o melhor programa que existe lá nos Estados Unidos, onde vai fazer ele ficar famosíssimo mundialmente, Pois é. né? levou no Pânico. No Caraca, Pânico. eles que estão sendo processados por falar merda várias vezes, que defendem as atrocidades que o Bolsonaro fez. Caraca, olha onde te levou. Uau. É. enchendo o coração e fazendo lá, vamos trazer No esse fundo do debate, buraco. expor minha opinião numa área onde eu não costumo opinar. E minha ideia é essa.
É que os caras estão falando que você não tem o direito de opinar. Tem lugar de fala. Se ele não votou. Todo mundo tem o direito de opinar. Todo mundo. Tanto que opinou. O tweet dele tá aqui, ó. Falando merda. Todo mundo tem o direito de opinar. Porque as pessoas têm que entender que a partir do momento que você fala uma merda, as pessoas têm o direito de reagir. Ponto. Ninguém é obrigado a ouvir um cara herdeiro, empresário, dono de marca, que nunca trabalhou num CLT na vida, que nunca passou um pingo de necessidade, falando bosta calado. Ninguém precisa disso. É isso que as pessoas entenderam. Ah, será que a gente vai ver esse cara que não tem metade da vivência que a gente teve, não tem um terço, um décimo da vivência de um trabalhador, deixar ele opinar sobre o que é bom pra gente? Exato. Será que as pessoas ouviram isso de uma forma legal? Não, né? Eu só disse isso porque quero continuar contratando empregadas sem carteira e pagar uma mixaria por 8 horas trabalhada limpando a casa. Gente, entendo. Pessoas que têm um mínimo de decência, pessoas que têm um mínimo de caráter, tô falando de gente que contrata outras pessoas, nem estaria nessa discussão. Eu falo porque hoje em dia tenho várias pessoas que trabalham pra mim, gente. Eu tenho 3 editores. Eu tenho a Lu, que cozinha pra mim, tem a menina que limpa aqui em casa, a Mara, tem o Bruno, que faz as minhas pautas, tem o Lucas, que é meu assistente. Gente, ninguém dessas pessoas trabalha 6x1 desde quando foram contratadas. Desde isso virar uma pauta. Porque uma pessoa que contrata você e se importa com você, ela vai entender, tipo, caraca, eu não gostaria de trabalhar 6 dias na minha semana e folgar só um. Então por que quem trabalha pra mim tem que fazer a mesma escala que eu não gostaria de participar? Exatamente. Pensa, vocês acham que se o Léo fosse uma pessoa que considera as pessoas que trabalham pra ele teria ficado tão irritado assim com o fim da escala 6x1? Logo a gente vai ver, teve gente que trabalhou pra ele, tem processo trabalhista nas costas, só aguarda. Você não tem o direito, como se não tivesse sua lanchonete lá, os seus negócios, tua loja de roupa e tal. Isso aí é um pouco do... A turma é meio assim mesmo em rede social. Tem uma inveja. Mas as pessoas estão falando muito sobre o empresário. Gente, isso aqui não é sobre o empresário. Não, é sobre a pessoa que trabalha. Poder viver. Para de querer transformar em tudo sobre vocês. Exatamente. Nem tudo é sobre a gente. Essa pauta nunca foi sobre empresário. Nunca foi. Para de querer transformar isso. Sabe? É bizarro. Tudo tem que ser sobre eles. Tudo. A corrupção, o machismo, a homofobia, racismo, etc., acabaram no Brasil por causa do tweet do Léo Pitomba. Exato. Obrigada por isso, Pitombinha. Obrigado, Léo. Sem você, a gente estaria aqui ainda teria nem smartphone, a gente estaria usando máquina de escrever. Caraca. Ai, gente, eu me recuso a ler esse texto. Eu me recuso. Eu vou terminar de ver o vídeo mesmo. Eu me recuso a ler esse texto imenso. Mas então você como pequeno empresário, continua... Pequeno empresário? Desculpa, mas pequeno empresário ele não é, não. Pequeno empresário. Não é mesmo. Pequeno empresário é aquele cara que tem uma mercearia na esquina. Um mercadinho de bairro. Esse é pequeno empresário. Agora um cara desse aí... Um autônomo. Que tem conhecimento nacional, que todo mundo conhece, famoso. MEI é pequeno empresário. MEI é pequeno empresário. Ele tá longe de ser um MEI. Tá longe de ser um pequeno empresário. Esse cara tem milhões na conta. Ele tem dinheiro pra ele ficar dormindo o dia inteiro se ele quiser. Escala 6x1. Cara, não, você acha que vai ser no meu texto. Eu escrevo no meu texto. Eu não tenho funcionário 6x1 nas minhas empresas. Mas não tem? Eu tô falando da realidade do Brasil, onde isso levaria. Eu falei, isso vai ter um fim. Vai diminuir salários. Desculpa, Léo, eu duvido que você não tenha empresário 6x1 na sua empresa. Mas eu duvido muito. Eu duvido demais que você tenha. Você não tenha, né? Nossa, mas desculpa. Eu duvido pra caralho que você não tenha. Se você não tivesse... Ele estaria sendo a favor do fim desse calcismo. Eu não estaria tão incomodado assim. Mas seria uma questão pra você, porque você saberia que um dia menos da semana e você tendo que contratar uma pessoa a mais pra cobrir a folga da outra, não quebra ninguém. Óbvio, é um gasto a mais, realmente, vai ser complicado, você vai ter que reorganizar a agenda, porque enquanto um tá folgando, o outro vai ter que cobrir. Mas eu não engulo essa história, não. Também não. Eu não engulo de jeito nenhum que nenhum funcionário seu trabalha 6x1. Duvido demais. Nossa, mas eu duvido totalmente. A PEC fala o mercado de trabalho se ajustaria em torno disso. Seu funcionário é o quê? Seu funcionário é 5x2, sábado e domingo? 5x2. Sábado e domingo, né? E trabalha 8 horas por dia, que é o normal, né? Eu acho que, o que eu escrevi não é sobre a CLT em si. Eu acho a CLT uma conquista maravilhosa. E
É sobre, tipo, a viabilidade desse projeto mesmo, é porque eu falei sobre medidas populistas que, no fim, fazem a população apoiar, mas isso se concretizando, indo para frente, é algo que vai se virar contra a população, isso na minha percepção. Vai, realmente. Os empresários, os políticos, todos trabalham 4x3 e nunca quebrou. Mas agora porque o funcionário vai folgar um dia a mais... Bomba nuclear! Acabou o exatamente. Brasil! E não é que eu apoie a qualidade de vida do trabalhador que faz a escala 6x1, porque aí entram muitas coisas, entra o transporte, entra uma série de coisas, mas eu tô falando de uma realidade do Brasil um pouco mais ampla, que as pessoas às vezes podem não estar enxergando, que são sobre os microempresários, sobre estabelecimentos que estão servindo uma população e que esse impacto em mudar a folha de funcionário, em fazer isso pra... Nossa, cala a boca. Nossa, gente, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, cala Também não a tô boca. aguentando Cala ouvir a esse cara boca. falar. Tipo, cala a boca um pouco. Não tá Para falando de falar merda com merda. O microempresário Falou vai pouco e falir falou porque ele vai merda. ter que contratar mais um funcionário pra cobrir o outro. Caraca, então que empreendimento de merda você Né? tem. Que nem eu falei. Se o seu negócio só funciona com exploração, fecha essa porra. Não, gente, eu Exato. me recuso a ver mais. De verdade, eu tentei muito. Não aguento mais. É sério, eu não aguento mais ver esse cara falando. É muito a realidade de uma pessoa que nunca viveu uma vida, tipo, minimamente sofrida. Tipo assim, que nunca passou por uma situação de desconforto, sabe? Na vida. Tipo, é literalmente isso. É uma pessoa que nunca esteve minimamente na pele de alguém que trabalhou. Não tô falando de, Exato. inteiro empreendimento malo. Não, uma pessoa que trabalhou mesmo, que prestou serviço. Ele fez esse texto aqui também. Um monte de coisa. preguiça. Falou que, os partidos, não sei o quê. E aí teve uma pessoa que falou pra ele. Falou o playboy que fica coçando o dia todo, nunca trabalhou duro na vida. Aí ele colocou essa reportagem da Forbes. Atenção. Picon começou sua trajetória pública ainda muito jovem, com apenas 7 anos de idade, quando participou da sua primeira campanha publicitária. Uau, esse aí acordava, Nossa. 5 horas da manhã pra pegar um Que ônibus, serviço. pra estar 7 horas no serviço. Com 7 anos de idade. Campanha publicitária. É. Foi um comercial para Unibanco. Ao lado de personalidades Miguel Falabella e Débora... alguma coisa. Débora Seco deve ser, né? Não sei. Gente, uau. Foi um comercial para o Unibanco ao lado de Miguel Falabella e Débora Bock. A Débora Bock. Caraca. Débora Ó, Bloch. Uau, que trabalho duro, hein? e continua, tá? Aos 13 anos, ele percebeu que poderia viver da sua imagem quando criou sua conta no Orkut e começou a frequentar as famosas matinês. Uau, que Não trabalho. é possível, cara! Não é possível! Solta essa inchada, Léo Picon. Você trabalhou na lavoura. Tipo... Às vezes, eu tenho um pouco de receio sobre comentar sobre essa situação da 6x1 e tal, porque eu nunca trabalhei 6x1. Eu já fiz Eu já. maquiagem a domicílio. Eu já trabalhei, é uma bosta. Cansa demais, gente. Nós estamos trabalhando. É horrível. Meu sonho é sair da CLT. Deixar de ser Já tem- escravo. Tentei trabalhar em salão, já fiz pinturinha facial infantil, já vendi brigadeiro na rua, já trabalhei vendendo lanche em bronzeamento, já fiz várias outras coisas, mas nunca trabalhei 6x1, especificamente, né? Mas, gente, se eu tivesse começado a minha carreira fazendo um comercial, meu primeiro trabalho fosse um comercial pro Unibanco com Miguel Falabella, gente, mas não, eu gente. jamais teria coragem de opinar sobre o assunto. Eu desse. também Teria não. vergonha, É? de verdade mesmo, sabe? E ainda, você responder a pessoa que te questionou sobre você não trabalhar como se você realmente estivesse dando um grande mousse pra pessoa. Olha como eu trabalho aqui. Caraca, eu tinha uma conta no Orkut. Com 13 anos, eu ia pra matiné. Você não acha que eu sou um trabalhador? Inclusive, falando Trabalhador. nele, continuando falando, Léo Picon é processado por não assinar carteira de trabalho de funcionária.
Continua. A profissional afirma que trabalhava todos os dias da semana, Das das 5 à 17 às meia-noite e 45. Exceto quinta-feira, que era a sua folga. Ou seja, na escala 6x1. As informações são da coluna de Daniel Nascimento. A ex-funcionária revela ainda que não tinha um salário fixo. Recebia apenas o valor das entregas, ou seja, R$ 5 por entrega. Em seguida, assumiu a função de gerente de operações, onde trabalhava de quinta a domingo, das 16 às 3 da manhã, recebendo o valor de R$ 120 pela diária. Por sua vez, a defesa do influenciador informou que Léo não fazia parte do quadro de sócios da Picon Rockstar Café, localizado em Recife, onde a ex-funcionária trabalhou, afirmando ainda que ele só emprestou dinheiro para abrir o empreendimento em questão. Segundo o irmão da ex-BBB Jade Picon, a quantia emprestada foi de R$ 2.888.953,50 e que sua amizade com seu amigo foi abalada após o mesmo lhe dar um calote. Mesmo com tal argumento, a juíza não aceitou as desculpas e decidiu que Léo é sim A partir do sócio. momento que você coloca o seu dinheiro ali, um dinheiro com uma quantia grande, você é sócio, não importa, cara. E réu do processo Não trabalhista. existe essa de emprestar o dinheiro. É. Você investiu ali. Onde pede o valor de R$ 25 mil. Quem poderia imaginar, gente? Quem? Léo Picon, o empresário e o trabalhador são explorados. Eu não sou de me posicionar sobre os assuntos porque eu aprendi cedo Arma dele. que existe uma coisa chamada lugar de fala. Sofro com isso. Preciso dizer algo? É o meu lugar de reivindicar algo? Não. Então, eu apoio ou eu fico quieta. Por conta dos... Eu entendi depois dele ter falado dessa merda, o porquê quando ela entrou no BBB, ela pagou pra ele não falar nada sobre ela no BBB. Porque provavelmente ela conhece o mundo dela, sabe quanta merda ele fala. meus zilhões de privilégios e que eu tenho a plena consciência disso. Então, sobre toda essa movimentação que tá rolando, pra mim é muito triste quando pressupõe algum posicionamento meu sem eu ter falado nada, entende? Eu acho sim que as pessoas têm que reivindicar uma vida mais digna, lazer, saúde mental, entendeu? Que tenha uma vida mais equilibrada. E cara, eu não gosto de vir aqui falar essas coisas porque não é o meu lugar de falar, mas estou aqui pra Amiga, avisa pro seu irmão isso, que ele não ficou sabendo. mostrar o meu apoio, que é o mínimo que eu posso fazer. Fazem 2 dias que eu venho. Nossa, ela falou, não falou nada, né? Mas deu a entender que ela é a favor do fim da escala 6x1. Sendo atacado nas redes sociais. Não, e com motivo. Eu acho que esse discurso de tem muito tempo que eu tô sendo atacado. Tem muito tadinho. tempo que eu tô sendo escorraçado. Tá, Que dó. mas teve motivo? Por que você tá sendo escorraçado? Será que você não chamou de burro as pessoas que são a favor do fim da escala 6x1? Por ter dado uma opinião. E as notícias também contribuem para isso, porque eu escrevi um texto extremamente longo falando sobre a viabilidade da PEC diante da minha opinião, da minha análise. Em nenhum momento eu me coloquei contra o Que eu acho importante a gente ressaltar. Opinião essa que ninguém pediu. Assim, mas ninguém, tá? Ninguém Ninguém mesmo. perguntou. trabalhador que faz a escala 6x1. Em nenhum momento eu me coloquei contra qualquer tipo de trabalhador. Eu falei desde o início que Não, você falou desde o início sobre as pessoas terem que pensar no pobre empresário, entendeu? Enquanto os empresários estão um pouco se fudendo. O importante pra eles é tá recebendo ali. Mesmo que pra eles precisa escravizar as pessoas. Né? É isso. Preguiça Desde o desse início cara. você falou sobre o empresário, não sobre o trabalhador. Muita Sendo que preguiça. o tema é sobre o trabalhador. que os políticos viram o povo contra o povo. E se vocês lerem e ouvirem tudo o que eu falei sobre esse assunto, Não, obrigada. Quero mais não. Quero não. Mas eu não quero. Quero não, obrigado. Gente, eu tô brincando aqui, mas eu li tudo. Não muda praticamente nada. Você vê tudo que ele falou. Permanece ali mais ou menos na mesma coisa, tá? Na grande diferença que vai dar. Não. tá tudo
extremamente clara. E começaram a sair diversas notícias e descontextualização de coisas, começaram a investigar a minha vida. Sim, que bom. Começaram a soltar tudo que viam e tudo que saía. Ao investigar a minha vida, começaram a mexer em tudo. Buscaram processos na justiça, buscaram tudo, começaram a achar uma série de coisas, começaram a colocar títulos e, começaram a mexer com a minha família. E em um momento... sobre estarem mexendo com a família dele, Duda Bolche. Só queria dizer que admiro o esforço do Léo Picon em defender os interesses da classe a qual ele pertence, sendo que ele é irmão da mina que alcançou a independência financeira aos 13 anos e é herdeiro do cara cujo símbolo da empresa que explora minério e pedras preciosas é esse daqui. Lembra alguma coisa pra vocês, gente? Existe uma regra no design gráfico e ela é bem simples, tá? 2 coisas. Quando você faz um logo da sua empresa, você olha se parece uma pica ou uma suástica. É básico. Nossa ex-mãe, quando que ele vai entender que já era pra ele calar a boca? Pois é, né? Ele continua falando, não tem ninguém a favor dele. Ninguém, pelo menos que tem um mínimo de caráter que esteja a favor dele. Ele continua falando e ele jura que algum pronunciamento que ele vai dar vai melhorar, sabe? A visão. Esse negócio tudo que em algum momento as pessoas vão concordar com a Isso opinião tá piorando dele. a situação. Eu me coloquei contra ninguém. Não. Apesar de muitas manchetes colocarem que eu sou contra a escala 6, que eu sou a favor da escala 6:1. No momento eu falei isso. Não falou Não. isso, mas Deu a as outras entender. coisas que você Nem precisou, né, falou, falar. precisava? O restante da construção precisava ter falado? Não precisa nem falar, né? Que está escrito na PEC não é viável. E eu entendo a transmutação disso em notícias, mas isso começou a acarretar em coisas pesadas. Ameaças de morte, O que eu não concordo, Aí já eu vou já deixar não aqui concordo. claro. xingamentos a pessoas próximas a mim. E aí chegou... Gente, aí eu já não concordo. Aí as pessoas exageraram, né? O que as pessoas próximas a ele têm culpa da merda que ele falou? Não tem nada a ver. Entendeu? Daí não tem nada a ver, não. Chegou num ponto que eu tive que vir aqui pedir encarecidamente, não para que parem de me xingar ou qualquer coisa assim, isso é aberto, mas que vocês leiam o que eu escrevi. Não quero. Não, eu não vou obrigada. levar Nem quero, em eu não consideração a opinião de uma pessoa que não tem nem um pingo de vivência cara é um sobre o assunto que tá falando. Eu não vou. Desculpa. Não é de mim, né? É como se... Não Vou dá. dar um exemplo aqui agora. O que você, homem, acha sobre as mulheres quererem abortar? Por que não tem link? O homem não engravida, o homem não tem que lidar com as consequências de um bebê. O homem, na maioria das vezes, quando não quer ter o filho, abandona. Isso já é um tipo de aborto. Exatamente. O povo fala tanto no aborto da mulher, mas e o aborto que o homem faz? Aborto- Quando o cara abandona a criança. Aborto masculino. Isso é um aborto, gente. Você até mais... Não, mas eles podem, né? É que nem aquela frase. Se homem engravidasse, o aborto já teria sido legalizado há muito tempo. Sinto. É como se perguntassem a opinião de um leão. O que você acha sobre veganismo? O que você quer dizer pra gente? Sobre carne de Né? soja? Você vê que não bate uma coisa na outra? Não conecta. Não tem esse link. Se for pra... Pra perguntar pros frutos mares o que eles acham sobre os seres humanos comer eles, né? analisar a opinião de alguém que seja uma pessoa que tenha um mínimo de embasamento, sabe? Eu não tô falando que as pessoas são proibidas de falar sobre as coisas, tanto que você já falou. Se fosse proibido, ele não teria falado. Falou, vai fazer o quê? Só que, gente, eu não vou levar sua opinião em consideração e muito menos vou me forçar a ler um texto gigantesco de você indo basicamente contra Ninguém os quer trabalhadores. Se for pra uma pessoa que nunca trabalhou opinar, eu levo em consideração a opinião dessa pessoa se ela for favorável à opinião de outras pessoas que trabalharam, entende? No Twitter, o que eu falei no programa Pânico, e entendam o que eu disse, não o que estão dizendo que eu disse, que são coisas bem diferentes no programa Pânico, e entendam o que eu disse, não o que estão dizendo que eu disse, que são coisas bem diferentes. Depois tiveram cortes teve a fala do Brino, que descontextualizaram, pegaram o Brino e colocaram nesse contexto. Vamos ver o que aconteceu com o Brino. E o Léo Picon e pum, que pariu, filho da...
Ô, desgraça de homem. Nossa, o que eu tô ouvindo por causa dele, meu pai amado, como se eu fosse o pai do Léo Picon, pô. O povo, ô Bruno, e o Léo Picon? Falei, cara, eu sou o pai dele, pô. Pô, não tem o que eu fazer, vou fazer o quê? Vou cagar na porta dele? O que eu vou fazer? Vou lá mijar na maçaneta dele? Cara, outra coisa também que deu um bafafá essa semana foi o fim da escala 6x1, né? A manifestação da galera sobre o fim da escala 6x1. E Uma pessoa que pode falar sobre isso, que tem lugar de fala, é o Brino, né? Posicionei a favor, né, do fim da escala 6x1, porque eu já trabalhei 6x1, eu sei como que é ruim trabalhar 6x1. Eu acho, sendo bem sincero, gente, com todo respeito, meus amigos que inclusive muitos são empresários, que têm empresas, que têm funcionários, que é muito complexo isso aí, porque muita gente também vai falar, porra, mas a galera é privilegiada. Tem gente que, cara, a percepção que eu tenho um pouquinho desse assunto é o quê? Eu acho que só é contra isso acabar quem nunca trabalhou 6x1, tá ligado? Porque, porra, a galera, mano, tinha uma galera muito burra nas redes sociais falando assim, nossa, isso, acaba o 6x1, aí quando você for no mercado não vai ter ninguém pra te atender, aí quando você for no cinema não vai ter o atendente pra te vender o ingresso. Galera, vai ter, você é burro, porra, a outra pessoa vai gerar mais emprego essa porra, mas tipo assim, entendeu? Não é que não vai ter, as ruas vai ficar um deserto, Silent Hill do nada. Isso aí afeta muito o pequeno empreendedor também, entendo isso também. O pessoal que tem um mercadinho de bairro, né? O pessoal que tem uma lojinha pequena, botar outro funcionário vai pesar pra caramba, entendeu? Então eu também entendo isso. Mas é que é muito complexo também, né? As pessoas precisam também, né? Ter o tempinho dela pra cuidar do filho, o tempinho pra poder, né? Ir num parque, sentar, fazer um piquenique, né? Ou ficar deitadinho em casa, assistindo um filminho, né? Então é muito complexo, mano. É muito complexo esse assunto, né? Mas é porque eu odiava trabalhar de sábado, galera. Então eu entendo por conta disso, né? Eu odeio trabalhar sábado. Eu trabalhei a vida inteira, desde os 13 anos eu trabalho, e eu sempre trabalhei de sábado também. Era uma merda isso, velho. A única coisa que eu ficava feliz do sábado é porque eu saía mais cedo. Então sábado, quando dava mais ou menos umas 2 horas, eu era liberado. Então essa era a parte boa, né? Eu saía mais cedo, eu conseguia aproveitar uma parte do meu sábado. Mas quem trabalha 6x1, tem gente que o sábado é normal, vai até às 6, né? Fora que tem gente que vai até às 8. Então, tem dia que eu tô trabalhando até às 4. 4h20, 4h30, né? 4h30, olha que desgraça. Isso é uma merda. Entendeu? Uma merda, né, cara? É muito ruim isso aí. Um trecho de um vídeo meu no programa que eu falava que o Leão pagava R$1.200. Eu, como empresária, jamais vou ser a favor da escala 6x1. É desumano. Você tira seu colaborador do descanso, da saúde mental, da família. Fora que é falta de empatia, eu acho. Só isso. Tipo, é só falta de empatia mesmo. Você uma empresária sensata isso daí. Colocar uma pessoa pra trabalhar numa escala que nem você gostaria de trabalhar, sabe? O Léo me pagar R$1.500. Só tô corrigindo aqui, porque nós saímos na Globo. Cara, era 1.500. Olha lá, eu tenho um print de pagamento. Era 1.500 pra você nessa época. O salário mínimo era 1.000. E eu te dava uns lanches também. Você não passava fome, nem frio. Fora que era um assinante único. Era no mínimo, né? Não passar fome nem frio. Oxi, a pessoa imagina. Do meu OnlyFans. É sobre o pinto dele que eu via semana sim, semana não. E te levei uma vez pra jantar no Paris 6. Não era tão ruim assim. Levou uma vez pra comer no Paris 6. Porra, velho. Porra. Nossa senhora. Sim. Fala que sou gente fina e que tenho problema na cabeça. Acho que não era pra eu ter lido assim em terceira pessoa. Gente, é isso. Temos opiniões diferentes sobre a PEC, né? Porém, queria ressaltar que eu não ganhava R$1.200 do Léo, eu ganhava R$1.500, tá bom? Mas era um salário de alguém que era estagiário, né? Então eu também não tinha muito, não dá pra eu ganhar muito mais que isso, tá? Só estou me retratando aqui porque eu falei 1.200, é 1.500, tá bom? Colocando isso como se fosse verdade. Também colocaram como notícia. E agora tá circulando uma notícia sobre um processo trabalhista que no próximo story eu pare de falar. Tenho meu parecer disso daí, que também tá recaindo sobre mim, não tem nada a ver comigo. Então... Aí fala isso pra juíza, né? Fala isso pra pessoa que estudou direito. Não teria nada a ver com você se você não tivesse colocado nada. A partir do momento que você colocou o dinheiro ali, tem alguma coisa a ver com você. Porque aquilo ali só existiu porque você colocou o dinheiro ali.
Feito, foi advogada, embargadora, às vezes, até chegar a ser juíza. E a propriedade que ela tem na justiça, e aí ela falou o contrário, né? Esse processo de trabalho se refere a uma ação em que a reclamante, que eu não conheço, envolveu indevidamente meu nome, pois nunca fui sócio ou administrei o estabelecimento em questão. Eu gostaria que vocês lessem o que eu escrevi e escutassem o que eu disse. Não. Ai, não quero. Não quero não. Não vou querer não. Lisbela. Nem se eu me odiasse muito, eu leria mais do que 3 linhas escritas pelo pensador contemporâneo Léo Picon. Eu concordo com você. Mas eu li. É meu trabalho. É árduo. Meu trabalho, ele devia ter um adicional de insalubridade. Às vezes eu penso. Mas eu li. Só finalizando aqui, gente, a gente vai ter um protesto dia 15 em todo o Brasil. Esse vídeo Já tá sendo aconteceu. postado, se Deus quiser e der Já tudo foi? certo, dia 14. Dia 15? Então, quando esse Porra, vídeo e eu for- não vi. Queria Mas estar não, lá. mas não teve aqui, foi em algumas cidades. Foi essas cidades aqui que tá aparecendo. Gente, Mas que a gente merda. vai ter um Tem protesto que ter dia aqui. 15 Ó, em São todo o Paulo, Brasil. Esse vídeo tá sendo postado, se Janeiro. Deus quiser e der tudo certo, dia 14. Então, quando esse vídeo for ao ar, no dia seguinte, a gente vai ter um protesto em todo o Brasil a favor do fim da escala 6x1. Então, se programem, se organizem. Se na sua cidade for ter, dá uma forcinha. Vai lá ajudar. Não fiquei sabendo da minha cidade, não. Eu vou no da Avenida Paulista, da Avenida Paulista aqui. Vou disfarçada também, que eu não quero problema. Vou assim uma linhagem de óculos. Mas eu vou estar comparecendo. Montada. Aí também já é demais, né? Não é sobre mim o bagulho. É sobre o trabalhador, tá bom? É isso. É isso. Um beijo pra todos vocês. Viva a Erika Hilton. Viva a Ricky Azevedo. E viva o fim da escala 6x1. Oi? Se Erika Hilton fosse presidenta do Brasil, muita coisa iria entrar no eixo. Mas é que... eu acho que é melhor ela ficar ali como deputada. Por quê? Porque como deputada ela consegue fazer muito mais coisa do que sendo presidente. Por quê? Porque não adianta nada você ser presidente. O presidente não cria lei nenhuma. Ele pode dar alguma ideia, mas pra isso tem que passar pelos deputados, pra eles votarem os negócios tudo. Entendeu? Então, tipo assim... O presidente só tá ali. Mas ele não cria regra, não faz negócio. Não, então deixa ela lá quietinha, criando lá Entendeu? Pelo menos ela tá ali pra lutar pras leis. criar as leis e quando não tiver mais nada pra criar, ela entra como presidente. Difícil, né? Porque sempre tem alguma coisa pra criar. É. Mas aí ela vai ter que deixar um discípulo, né? Ou uma discípula, pra quando ela entrar no poder, já deixar alguém encaminhado pra continuar o legado dela. Simples assim, Verdade. né? Gente, nossa, ele falou demais. Jesus amado. Ai, Chegou um momento que eu não tava mais aguentando. Consumiu até minhas energias psíquicas. Teve uma hora que eu não tava mais nem aguentando ouvir ele falar. Falou. Aí eu falei, gente, vê as coisas que eu falei. Continuei. Falou e não falou merda nenhuma. Não falou merda nenhuma. Não, falou e falou merda. Muita merda. Merda além da merda. Ai, Jesus. Ai, é muita gentinha querendo defender a escala 6x1, sendo que não tá na pele de um trabalhador. Gente, as únicas pessoas que vão defender a escala 6x1 é quem nunca trabalhou, quem é empresário e quem é baba-ovo de E empresário. playboy, esses playboyzinhos aí, riquinho. Caso contrário, a pessoa não vai defender. É, exatamente. Entendeu? É que nem eu falo. Eu acho que caso aconteça da lei ser aprovada, né? Que tem que passar por mais 1 milhão de etapas ainda. Eu não acho que vai ser aprovada na forma 4x3, trabalhar 4 e ter 3 dias. 4x3 não, né? Tem que ser 5x2. Não, eu tô falando, porque lá na PEC tá 4x3. Mas a Erika Hilton falou que ela colocou essa pra chamar atenção, porque sabe que não vai ser essa que vai ser aprovada. 4x3 Quando chegar lá eu pra queria. eles conversar, não vai ser aprovada essa, vai ser aprovada 5x2. E muita gente vai falar, mas a 5x2 já existe. Mas é lei? Não. Porque se fosse, não existiria 6x1. Eu queria 1x6. Trabalha 1 e folga 6. Né? Queria. Ou no mínimo, que nem a dos políticos, né? É. Trabalhar das 8 até meio-dia e já era, ir pra casa. 4 dias na semana, folga 3,
Ou trabalha 3 na semana, folga 4. É Porque os coisa políticos eles têm delícia. mais dias de folga do que dia de trabalho, né? Bom demais, hein? Então. Mas é isso. Dia de feriado fazer ponte a semana toda. Tá perfeito. Perfeito, eu apoio. É isso que eu quero.